Hoje você vai aprender o que é o IPCA mais 6, o porquê que quando tem IPCA mais 6 disponível você tem que ficar esperto e como que ele pode te tornar um milionário. Tá acontecendo um negócio hoje dentro do Tesouro Direto que realmente não aconteceu muitas vezes, eu vou te provar aqui. Talvez essa seja sua ótima oportunidade de fazer seu primeiro investimento se você ainda não fez. E para você que tem uma carteira de investimentos, aí está montando sua carteira de investimentos, você precisa prestar atenção nesse tipo de ativo, que hoje eu vou te mostrar muita coisa que provavelmente você não prestava atenção na hora de fazer seus investimentos. É por isso que tá saindo tanta notícia, né, meu querido? Tá saindo tanta notícia de que o IPCA mais 6 é bom demais e como que ele pode realmente transformar você uma pessoa que tem mais patrimônio no futuro. Dentro do próprio site da B3, né, ele mostra que o IPCA mais 6 virou o queridinho dos planejadores financeiros. Inclusive nas pesquisas, nas casas de análise aí, eles mostram, né, Tesouro IPCA mais 6,5 é a melhor oportunidade da década. Hoje, quando eu entro dentro do site do Tesouro Direto, você consegue ver que o IPCA 2029 tá IPCA mais 6,99. Então, isso aqui realmente não é toda vez que aparece e hoje eu vou te explicar quais são os riscos, quem que pode investir, se a sua carteira cabe isso aqui, se vale a pena investir no IPCA mais 6,99 no longo prazo e quanto de rentabilidade você teria ali no longo prazo, para você ver se realmente faz sentido você abandonar os fundos imobiliários agora que estão oportunidades, abandonar as ações que agora tem algumas ficando baratas, né, para comprar o IPCA mais 6,99. Então a primeira coisa que eu preciso te mostrar antes de te apresentar esse gráfico lindo aqui, né, que parece meio bagunçado, mas eu vou destrinchar ele para você, é o que é o IPCA mais 6,99. Vamos lá. O Tesouro Direto é uma plataforma criada pelo governo, presta atenção, criada pelo governo, para que ele possa pegar dinheiro emprestado com você, para que ele possa pegar dinheiro emprestado comigo. Então, como que funciona isso aí? O governo, ele grita no megafone falando assim: ô Leonardo, ô meus queridos, vocês estão querendo pegar dinheiro emprestado aí com o governo? E aí você fala assim: pô, eu quero pegar emprestado com o governo. Mas quanto é que vocês pagam? Quanto é que vocês estão pagando? Aí o governo grita do lado de lá: eu tô pagando IPCA mais 3. Aí eu tô pagando IPCA mais 5. Nossa, agora eu tô pagando IPCA mais 6,99. Por que tá pagando tanto assim? Primeiro ponto, as taxas, elas ficam altas nos títulos públicos quando tem muita desconfiança do mercado. Então, cada vez mais o governo tem que oferecer uma taxa prêmio, ou seja, ele não pode mais oferecer IPCA mais 2, todo mundo tá desconfiado do Brasil, então ele tem que oferecer IPCA mais 3. Aí deu uma desconfiançazinha no risco fiscal, teto de gasto e tal, IPCA mais 4, mais 5, mais 6, e agora a gente chegou aí no IPCA mais 7, meu parceiro. Quando você investe em algum desses títulos aqui do Tesouro, seja pré-fixado, seja o Selic, seja o IPCA mais, seja esses Renda Mais, Educa Mais, aí que é uma bosta. O Educa Mais e o Renda Mais, que é uma bosta, tá? Os outros aqui eu vou explicar nesse vídeo. Os outros aqui eu vou me deter agora no IPCA mais, mas eu vou te explicar nos outros vídeos aí o pré-fixado também, como você ganha com marcação de mercado. Por isso que quando você compra algum desses ativos, você tá literalmente pegando o seu dinheirinho e emprestando pro governo. Tem risco nisso aqui? Tem risco. Qual que é o risco? O governo te dá o calote. Concorda comigo que o governo te dá calote é a última coisa que vai acontecer no país? Concorda comigo? Por quê? Por quê? Porque eles têm uma máquina que imprime dinheiro. Então, a qualquer momento, se faltou dinheiro pra eles, eles podem imprimir e te pagar. Na pior das hipóteses, normalmente eles fazem rolar a dívida mesmo, né? Então, tá faltando dinheiro pra te pagar, ele vai lá e lança um outro tesouro, um outro título, pega dinheiro emprestado pra pagar você e assim fica rolando a dívida. Mas ele pode imprimir também. Então, se chegar um ponto de o governo não conseguir rolar sua dívida, ou do governo não conseguir mais imprimir dinheiro, que o dinheiro não vale mais nada, não consegue pagar, cara, todas as outras empresas já faliram. Então, o seu problema, o último dos seus problemas, né, vai ser se preocupar se o governo vai te dar o calote ou não. Por isso que a gente fala que o benchmark dos investimentos, ou seja, aquele investimento mais seguro, é o Tesouro Selic. E aí depois a gente tem o pré-fixado e o IPCA+, que também tem a mesma segurança do emissor. O emissor é o quê? Quem vai lá e pega o dinheiro emprestado com você, que no caso é o governo. Então a primeira coisa que você tem que saber nesse vídeo é o que é o IPCA+. É uma dívida que o governo emite e você empresta dinheiro pro governo e o governo te paga a uma taxa, que neste caso agora é IPCA mais 6,99. O negócio é que você ainda não entendeu o que é o IPCA mais 6,99, qual que é o potencial desse IPCA mais 6,89. Inclusive, quais são os pegadinhas que tem aí por trás. Você não entendeu isso ainda, mas você vai entender nesse vídeo. O IPCA é o índice de preço do consumidor amplo. Isso calcula mais ou menos o quanto que o preço das coisas estão subindo no Brasil. Não é tão simples assim, a gente precisaria de um vídeo uns 40 minutos só para explicar o IPCA, mas o que você tem que entender é que é um índice. E aí é aquela famosa inflação que você conhece. Então, quando você investe em algo que é inflação mais 2, o que você está fazendo? Você está ganhando tudo que a inflação for naquele ano, naquele período, mais 2%. Então é um prêmio de 2% acima da inflação. Perceba, se você está investindo no IPCA mais 7, é como se você estivesse investindo num produto que vai te pagar o que for a IPCA mais 7%. Como que eu sei quanto que o IPCA é? O IPCA ele vai mudando todos os meses, ele é calculado, mas você pode entrar aí no site do Banco Central, você digita aí, ó, Banco Central. Você entra aqui, ó, no site do Banco Central e o IPCA vai estar calculado aqui para você dos últimos 12 meses de 4,42. Então, quanto que estaria pagando esse título hoje? Estaria pagando 6,99 mais o 4,42. Ou seja, ele estaria pagando para você aí 11,41. E aí, eu sei que uma pergunta para você que é inteligente, para você que já tem um pouquinho mais de conhecimento, a pergunta que vai surgir é essa: Léo, por que eu vou investir no IPCA mais se o pré-fixado tá me pagando 13? Esse aqui tá pagando 11 e o pré-fixado tá pagando 13. Essa pergunta, se você teve ela, meu parceiro, parabéns, você tá aprendendo de verdade. Eu quero que você anote essa dúvida, que esse vídeo vai sair provavelmente daqui uns 2 dias. Não dá pra explicar tudo aqui nesse vídeo, mas isso é uma pergunta muito pertinente. O que eu quero te mostrar agora é quem é que pode investir no IPCA+. Agora que você já entendeu o que ele é. Quem pode investir no IPCA+? Cara, olha o investimento mínimo que você precisa ter de dinheiro para conseguir comprar uma cotinha do IPCA+. R$ 32.
R$10. É o mesmo preço de Taesa, é o mesmo preço de Banco do Brasil, é o mesmo preço de várias outras empresas, inclusive fundos imobiliários de R$10. Se você juntar 3, 4, você consegue comprar o IPCA+. A única coisa que você precisa saber mesmo é por que eu deveria investir no IPCA+. Porque, na verdade, qualquer pessoa consegue investir no IPCA+. Você consegue investir no IPCA+. Com trintinha, você já consegue fazer um dos melhores investimentos que o Brasil vai ver. Sabe por quê? Vamos pro gráfico feio, que é bonito pra caramba? Olha só, aqui você não tá entendendo nada. Mas a primeira coisa que eu quero pegar são os índices que você já conhece. Como, por exemplo, o IBOV e o IFIX. Eu ainda não sei o que é o IBOV e o que é o IFIX. Tá vendo a necessidade de você seguir esse canal? Pois é, né? Eu não vou ficar repetindo isso aqui o vídeo inteiro não, mas de vez em quando preciso falar, né? O IBOV é a média das 91 ou 92 maiores empresas do Brasil. Ah, esse índice vai variando um pouquinho. Às vezes tem mais, às vezes tem menos um pouquinho de empresas. Mas é a média das maiores empresas do Brasil, da Bolsa Brasileira, perfeito? Então a média das empresas. O IFIX é a média dos fundos imobiliários. Tá vendo? Não é tão difícil não. A média dos fundos imobiliários. Nesse caso aqui tem 71 fundos dentro dessa média. E aí que você consegue ver, então, a média de rendimento dos fundos imobiliários e a média dos rendimentos das ações. Então vamos pegar ele e colocar aqui nesse gráfico. Olha só. Então eu tô aqui com a média de rendimento do IFIX. Vai lá. De 2013 até 2024, o IFIX rendeu 110% e o IBOV rendeu 132%. Isso aqui quer dizer pra mim, Léo? Quer dizer que as ações, a média das ações, nos últimos 10 anos, nos últimos 11 anos, rendeu mais do que a média dos fundos imobiliários. E aí agora a gente vai começar a colocar o IPCA aqui pra ver se rendeu mais ou menos. Beleza? Vamos colocar o IPCA, que o IPCA você já sabe que é o índice de preços do consumidor amplo, a inflação. E você consegue perceber aqui que quem investiu no IFIX e quem investiu no IBOV bateu a inflação. Só que multiplicou muito seu capital? Não multiplicou muito seu capital não, cara. A inflação foi 100%, o IFIX foi 110%, então teve uma diferença de 10% de rendimento. Você que investiu no IFIX lá em 2013, cara, você ia ter ganhado 10% em 10 anos. Isso é bom? É horrível, horrível, dá menos de 1% ao ano. Então não foi um bom investimento o IFIX e não foi um bom investimento o IBOV durante esse período. Se a gente coloca então o IMAB-B, nossa, Léo, aí agora você tá começando a complicar a minha vida. Não, parceiro, na verdade o que eu tô fazendo aqui é descomplicando. Vai trazer um pouquinho de desconforto no começo, né? Igual um tapa na mesa te causa um desconforto, um susto. Mas depois que você aprender, subiu a média, né? Agora você não é mais mediano igual a maioria das pessoas que investem são. Então eu vou te explicar aqui qual que é a diferença entre o IPCA e o IMAB-B. A diferença é que o IMAB, olha que bonito, cara, ele é um índice dos títulos de IPCA do Tesouro. Então, por exemplo, aqui, ó, quando você vai aqui no Tesouro, você vê todos esses títulos aqui IPCA. O que é o IMAB? O IMAB é a média dos índices. Então, normalmente, quem investiu na média do IPCA+, teve esse rendimento aqui. Olha lá, o IMAB-B rendeu 208. Aí o IMAB-B é dividido entre 5 anos, mais, menos, mas isso aqui não cabe nesse vídeo, realmente fica para um próximo vídeo, beleza? Então rendeu 208%, isso quer dizer então que se você, presta atenção, hein? Quer dizer que se você com poucos cliques viesse aqui e investisse em Tesouro IPCA, você teria mais rendimento do que quem investiu nas ações e quem investiu nos fundos imobiliários, olhando pra média, beleza? Agora vamos tirar a média? Vamos supor que você é um investidor bacana, você é um investidor que segue aqui o canal, né? Se não segue, se inscreveu agora, e aí você começou a investir em ações melhores, fundos imobiliários melhores. Então eu peguei aqui uma ação e um fundo imobiliário pra comparar. Então agora eu vou tirar as médias, tirei as médias e coloquei aqui o Banco do Brasil e coloquei aqui o HGLG. Perceba, poxa, então quer dizer que se eu sei investir, eu não invisto na média, eu não compro as 92 melhores. Eu vou lá nas 92 melhores e falo assim, pô, essa aqui é melhor que essa, eu vou escolher essa. É o famoso stock picking. Aqui no Brasil faz muito sentido você escolher suas ações. Não faz sentido você comprar todos os bancos. É melhor você escolher um ou dois bancos. Não faz sentido você comprar todas as do saneamento. É melhor você escolher uma ou duas de saneamento. Não faz sentido você comprar todas as empresas de energia elétrica. É melhor você comprar uma, duas, três empresas de energia elétrica. E fazendo isso você consegue melhorar seu rendimento. Olha agora a diferença que fez, né? O IPCA, que é só o índice da inflação, olha lá, ele ficou lá atrás, 100% o IPCA, e o Banco do Brasil rendeu 375%. E o HGLG, que é um fundo imobiliário de tijolo, rendeu 312%. Então perceba, né? Quem fala que fundo imobiliário não rende tanto quanto a ação, o fundo imobiliário ficou tão atrás aí das ações com muito menos volatilidade. Mas o que eu quero te mostrar aqui é que bateu de frente com o IPCA, muito de frente, né? 3 vezes mais do que o IPCA, e bateu também com o IMAB, com a média do IPCA. Uai, não, então não tô entendendo. Quer dizer, então, que se eu comprasse a média aqui dos IPCAs, eu fosse um investidor mediano aqui, né? Comprasse sempre as médias do IPCA, ou seja, eu comprasse o IMAB, agora você já sabe que é o IMAB, então média do IPCA é o IMAB, eu não superaria quem investiu em banco.